Continuando a nossa série de vídeos sobre a prematuridade nesse Novembro Roxo, hoje vamos falar sobre prematuridade e atraso no desenvolvimento. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal e me acompanha no Instagram, @Desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Meu bebê nasceu prematuro, isso quer dizer que ele vai ter atraso no desenvolvimento? O que eu devo esperar do desenvolvimento de um bebê prematuro? É o que a gente vai entender um pouquinho melhor nesse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o bebê que nasce prematuro, ele nasce com o seu cérebro ainda mais imaturo que o bebê que nasce no tempo. Ou seja, o cérebro do bebê ele está muito frágil. E além do cérebro frágil, que tem mais riscos de ter algum tipo de lesão, que a gente vai ver ao longo desse vídeo, as outras partes do corpo do bebê também são mais frágeis. E muitas vezes esse bebê acaba desenvolvendo algumas complicações devido à prematuridade. Como a gente conversou mais um pouquinho sobre algumas dessas complicações no vídeo sobre as características do bebê prematuro, então essas características muitas vezes vai precisar de um tempo de internação em UTI, vai precisar de um suporte e de um tratamento adequado. E esse suporte e tratamento pode acabar interferindo no desenvolvimento do cérebro do bebê durante esse tempo que ele está internado e que esse cérebro já é imaturo. Então, inicialmente, o bebê está ali lutando para sobreviver, mas após esse período que ele está internado e que ele conseguiu sobreviver, ele pode ainda ter algumas complicações devido à prematuridade. E é o que a gente vai entender um pouquinho melhor nesse vídeo, por que isso acontece. Então, como a gente conversou desse cérebro imaturo do bebê, muitas vezes devido a algumas intervenções ou por causa de algum tratamento que o bebê precisa naquele momento, alguma manipulação que ele vai precisar naquele momento de internação, pode ocorrer algum tipo de lesão no seu cérebro. Hemorragias são muito comuns em prematuros, pode ter algum tipo de infecção, meningite, e existem também outros tipos de alteração que o cérebro do bebê prematuro pode ter. Então, todas essas alterações podem acabar dificultando ainda mais esse desenvolvimento do bebê que nasceu prematuro. E quanto mais prematuro o bebê nascer, ou seja, quanto mais cedo ele nascer, maior vai ser o risco para ter esses problemas no seu desenvolvimento e na sua internação e, consequentemente, ter também esses atrasos depois que o bebê recebe alta e depois que ele vai para casa. Então, essas complicações, ou também chamadas de condições crônicas que o bebê prematuro pode ter, pode ser atrasos no seu desenvolvimento motor, ou seja, nos seus movimentos, na linguagem, que é na parte de entender e de falar, de se comunicar, nos seus pensamentos, ou seja, ele pode ter dificuldade em algumas habilidades, de pensamentos. Pode também ter alguns problemas comportamentais. Então, todos esses problemas que o bebê pode ter é por causa dessa condição do bebê nascer antes do tempo e dele precisar muitas vezes de várias intervenções para sobreviver. Mas o que eu quero falar aqui não é para você ficar assustada, para você que tem um bebê prematuro ou que tem algum prematuro na sua família, ficar assustada achando que o bebê vai ter esse tipo de atraso. Não, o que eu quero trazer é conscientizar as famílias da importância desse acompanhamento do bebê prematuro, para que, se for identificado algum tipo de atraso ou alguma dificuldade no desenvolvimento, o bebê receba o tratamento adequado e consiga se desenvolver de uma melhor forma. Então, esse acompanhamento do bebê prematuro é essencial e deve ser multiprofissional, ou seja, vários profissionais de diferentes áreas de atuação precisam estar ali acompanhando o bebê prematuro para que ele receba o tratamento adequado e consiga se desenvolver da melhor forma. Então, a gente fala que o bebê prematuro ele precisa desse acompanhamento ambulatorial, ou seja, depois que ele recebe a alta do hospital, ele precisa ser acompanhado por esses profissionais para ver como ele está se desenvolvendo. E esse acompanhamento tanto vai permitir que a família receba as orientações necessárias, para o desenvolvimento do bebê, como também que seja avaliado esse desenvolvimento do bebê para ver se ele está se desenvolvendo como esperado, se ele está se desenvolvendo bem ou se ele precisa de uma intervenção maior. Além disso, esse acompanhamento ambulatorial também vai fornecer um apoio emocional para a família que muitas vezes fica aflita, muitas vezes fica preocupada com o desenvolvimento do bebê ou com a condição de saúde do bebê. Então, esse acompanhamento ambulatorial também vai ajudar nesse aspecto emocional da família. Além disso, esse acompanhamento ambulatorial visa também integrar o bebê na sociedade, ou seja, que o bebê consiga conviver em sociedade e participar desses momentos em sociedade, desse convívio social. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre essa condição do desenvolvimento motor do bebê. Eu, como fisioterapeuta, vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, como a gente conversou, sobre todos esses aspectos do desenvolvimento,
o movimento é um deles que pode ser afetado. Então, por isso que a gente fala do acompanhamento do bebê e da estimulação precoce. O que significa essa estimulação precoce? É já fornecer a estimulação, os exercícios adequados para o bebê antes mesmo de descobrir qualquer tipo de problema. Ou seja, o bebê está se desenvolvendo como esperado, mas ainda assim ele está recebendo essa intervenção para que não ocorra nenhum tipo de atraso. Então, isso é muito interessante para o desenvolvimento do bebê. Porque, no geral, como a gente já conversou em alguns vídeos, nesses 2 primeiros anos de vida, o cérebro do bebê ele tem uma alta capacidade de se recuperar. Então, mesmo que o bebê tenha tido algum tipo de lesão no seu cérebro, ou que ele tenha nascido muito prematuro, se ele recebe os estímulos adequados e se ele é estimulado da forma adequada, ele tem um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, ele consegue se desenvolver bem e muitas vezes até recuperar essa lesão que tem no seu cérebro. Então, por isso que atualmente a gente já fala desse tipo de intervenção, que é a estimulação precoce, que vai ser muito importante para o bebê que nasce prematuro. Além disso, esse acompanhamento ambulatorial vai permitir que seja avaliado o desenvolvimento do bebê através de escalas que medem esse desenvolvimento, que conseguem confirmar se o bebê está se desenvolvendo bem ou se ele está com um atraso ou algum risco de atraso no desenvolvimento. E o quanto antes é conseguido identificar esse tipo de risco para atraso, mas esse bebê vai receber esse tratamento adequado, né? Vai ser estimulado da forma adequada para que ele consiga atingir o máximo do seu potencial e se desenvolver bem. Então, essa intervenção que o bebê vai receber, ele vai receber, né, com um profissional ali da saúde. Se for algo motor, ele vai receber essa intervenção com o fisioterapeuta, mas também a família vai ser orientada para que ela faça os estímulos adequados, exercícios adequados para esse bebê e assim ele consiga se desenvolver bem. Porque se a gente for pensar, o bebê ele passa a maior parte do tempo com sua família. Então, quando a família tem as orientações adequadas e consegue fornecer um ambiente favorável para o desenvolvimento do bebê, vai ser ainda melhor para ele, vai ser ainda mais proveitoso para o seu desenvolvimento. E por isso que a gente fala também da importância dessa família entender sobre o desenvolvimento do bebê e, em específico, entender sobre o desenvolvimento do bebê prematuro, que vai levar sempre em consideração essa idade corrigida, que a gente já conversou em um outro vídeo. Então, quando a família sabe o que esperar e sabe do que o seu bebê precisa em cada fase, vai ser ainda melhor para estimular esse bebê e para fornecer um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido esclarecer essa dúvida. Caso vocês tenham alguma sugestão ou queiram falar algo, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!